Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. Tema muito especial. Preste muita atenção nos detalhes. Guerra de informações. Então, os detalhes, as questões que estão sendo colocadas, preste bastante atenção. Guerra de informações. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. E aqui uma recomendação sempre importante, não só nesse momento de guerra que estamos passando no mundo, mas no dia a dia, no cotidiano. Fiquemos sempre ao lado da diplomacia e da paz. Fiquemos sempre ao lado da diplomacia e da paz. Bom, em paralelo a todas as guerras, acontece sempre uma guerra de informações. Você já percebeu isso? Então, o que está acontecendo lá, as bombas que caem de um lado, os ataques que acontecem do outro, são os fatos, mas sempre tem uma guerra de informações, de narrativas, e nós precisamos ficar muito atentos a isso, muita atenção. Com as informações que recebemos, ficamos ora de um lado, então, puxa vida, estou de um lado, ora de outro lado, e no final ficamos completamente confusos, mas quem que está certo? Quem que está errado? Então a gente fica um pouco confuso. Por isso que eu venho falando sempre, fiquemos do lado da diplomacia e da paz. Senão ficamos migrando de um lado da guerra para o outro. Então a pessoa fica tão confusa que até ela torce para um lado. Escuta, torcer para um lado é torcer para haver mais matança, mais gente morrendo. De repente a gente torce para o outro, né? A gente está tão desinformado, as coisas são noticiadas de uma forma tão tendenciosa que a gente torce para um lado, torce para o outro. Sem sabermos em profundidade o que acontece naquela região. Gente, lá tem mais de 10 mil anos de história. O povo palestino, né, vem de Filistina. Está lá há mais de 10 mil anos. O povo judeu também esteve lá naquela região, que hoje é chamada de Israel. As notícias que recebemos pelas mídias não são suficientes para ficarmos de um lado ou de outro. Então não é para ficar de um lado ou de outro. De novo, fiquemos sempre do lado da região do mundo, tem mais de 10 mil anos. Então não dá para entender a história daquela região em todos os períodos, até no período recente, o que aconteceu no século XX, 1917, Carta de Balfour, 1948, Estado de Israel feito pela ONU, em que circunstâncias, tudo isso nós precisamos ter de informações, senão ficamos completamente confusos do que está acontecendo. E apenas a mídia fala, olha, esse é o lado bom que você tem que torcer e o outro é o lado ruim que você tem que achar que tem que ser exterminado. Cuidado. Não podemos, com as poucas notícias que recebemos da guerra, entender este conflito. Vamos entender esta guerra além das notícias que chegam. Vamos entender. Então, o que eu sugiro? Estude, pesquise, dê uma estudada para que você não caia numa armadilha. De repente você está torcendo só porque a mídia disse esse é o lado bom, o outro é o lado mau. Então torce para esse que é bom e outro que é mau, não torce. Quer dizer, coisas nesse nível que a mídia passa. Então, muito cuidado. Vamos lembrar o que aconteceu. Fatos. No dia 7 de outubro de 2023, eu estava assistindo essa cena. O primeiro-ministro de Israel declarou a guerra depois do ataque do Hamas. Houve aquele ataque do Hamas e, na sequência, Benjamin Netanyahu declara a guerra. Ele declarou a guerra da seguinte forma: é uma guerra de Israel contra o Hamas.
E isso tem alguns desdobramentos que eu só vou pegar na sequência. Ele falou 2 nomes, Israel versus Hamas. O que significa cada um desses nomes é importante também. Ou seja, é uma guerra. Será que é uma guerra dos judeus contra os palestinos? Então a gente assiste o noticiário rápido, assim, nem tem muito tempo, está comendo alguma coisa, etc. Será que é uma guerra dos judeus contra os palestinos? Não. Não é uma guerra dos judeus contra os palestinos. Não é. Mas eu vou explicar. É uma guerra do país Israel. E o país Israel não representa a vontade de todos os judeus. Tem muitos judeus que são contra o sionismo, a feitura do país Israel como foi feita. Então temos que entender a diferença entre sionistas e judeus e israelenses. Israelenses são os residentes no país Israel. Então uma guerra de Israel que não representa todos os judeus. Alguns judeus são completamente contra as medidas que Benjamin Netanyahu está tomando e que o governo de Israel já tomou em várias ocasiões. Então, não são judeus, é o governo de Israel, na figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, é esse um lado. É o povo judeu? Não. Tem judeu que é contra tudo isso? Tem. Primeiro ponto. Você sabia que nem todos os judeus concordam com a guerra proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Sabia disso? Você sabia que nem todos os judeus concordam com o país, como o país Israel foi inserido no país Palestina? Havia um país chamado Palestina, Israel foi inserido pela ONU lá dentro. Nem todos os judeus concordam com isso. Então vamos diferenciar judeus, sionistas e israelenses, que são os habitantes de Israel na atualidade. Então a guerra, de um lado, é do país Israel e não do povo judeu. Vamos entender isso. Então a guerra é Israel versus Hamas. Então é o país Israel. Não representa todos os judeus. Por outro lado, a guerra é contra o Hamas. E não foi declarado contra o povo palestino. Então não é uma guerra contra o povo palestino. Então, de novo, Israel versus Hamas. E Hamas não é o grupo que todos os palestinos acham que é o melhor e tudo mais. Foi o grupo que, por eleições, venceu lá na faixa de Gaza. Então, esse grupo domina a faixa de Gaza. Mas você sabia que mais de 9.000 pessoas da população palestina morreram nesta guerra e que 30% eram crianças? Então é o seguinte, o Hamas é o grupo que domina a faixa de Gaza. Foi eleito pela população de lá. Só que essa população não tem controle sobre o Hamas. O Hamas é um grupo político e extremista, tem os dois lados, político, extremista e armado, tem os dois lados, que domina a faixa de Gaza. Então não é a população da Palestina que dá as determinações, é o Hamas. Então, de novo, Israel versus Hamas. Mas no meio dessa história, 9.000 pessoas da população palestina morreram nesta guerra e 30% eram crianças. Olha aí. Então, quem está morrendo? É a população judaica, que sofreu o atentado, 1.400 pessoas sofreram aquele atentado do Hamas, e a população palestina, mais de 9.000. Então, o que está acontecendo? Quem está morrendo? É a população. Quem está em guerra? Estado de Israel, país Israel versus grupo Hamas. Então é um país versus um grupo político e armado, com braços políticos e armados. E quem está morrendo? População de Israel, população da Palestina, só que no caso da Palestina, um número muito maior. Sendo que a guerra é entre o país e um grupo extremista. A guerra entre o país Israel e o grupo extremista Hamas.
não é do povo judeu contra o povo palestino. Por isso vou pontuar, apelar e ressaltar mais uma vez: fiquemos do lado da diplomacia e da paz. Cuidado. E agora vamos falar da guerra de informações. Bom, fatos. Então vamos falar os fatos e como eles foram informados. Israel foi atacada no dia 7 de outubro pelo Hamas. Fato. E teve 1.400 cidadãos israelenses mortos. Fato. Agora, isto justifica matar mais de 9.000 cidadãos palestinos? Justifica? O que você acha? Se você acha que justifica, muito bem. Se acha que não, muito bem, porque eu entendo que a opinião é sua, a conclusão é sua, eu só estou pontuando as questões. Justifica matar mais de 3.000 crianças? Justifica? Mais de 3.000 crianças mortas. Porque a mídia, o que a mídia fala? E é aí que entra essa guerra de informações. A mídia não faz essa pergunta para você. Você acha bonito, você acha correto, você acha legal que se mate mais de 9.000 pessoas palestinas? Não são soldados, não são pessoas do Hamas, são população palestina. Você acha que justifica? Em vez de a mídia te fazer essa pergunta, que traria uma reflexão um pouco mais profunda, ela simplesmente diz assim: a mídia vem falando que isto é direito de defesa de Israel. Ou seja, Israel, o Estado Israel, tem o direito de matar 9.000 pessoas na faixa de Gaza. É isso que a mídia está falando. Só que com palavras assim, tranquilas, né? Essa é a fala da mídia. E com essa fala da mídia, o que está acontecendo? As pessoas não se sensibilizam para os problemas reais da região. A mídia também diz que há mais de 200 reféns israelenses nas mãos do Hamas. E existem mesmo. Esses reféns estão nas mãos do Hamas. Agora, se o povo palestino está sob o poder político do Hamas e nada pode fazer, é justo que esse povo morra aos milhares? Ou seja, a liderança deles é o Hamas. O Hamas é um grupo que tem o braço político e o braço armado. É o grupo que tomou aquela iniciativa. Aí todas as pessoas da população vão ter que morrer por causa disso? Você acha justo? Então, essa é a pergunta que a mídia não faz e é isso que a gente precisa refletir. Será que a resolução desta guerra será feita por uma matança maior de palestinos? Então, vai resolver? Então, se mata ainda mais palestinos. Vamos supor que o número, que já é gigantesco, 9.000 pessoas, duplique 18.000 pessoas. Isso vai resolver a guerra? Será que não é melhor uma solução diplomática do que continuar com essa matança? Será que não é bom tentar uma solução diplomática, uma trégua para uma população que não tem, não é ela que fez o atentado. Eles são apenas a população. Perderam casas, as casas explodiram deles, perderam apartamentos, os apartamentos explodiram deles, eles foram para o sul, né, receberam panfletos. Olha, eu ouvi o seguinte comentário na mídia, isso é até perverso, me dá assim, um certo nojo. Eles falaram, veja como o Estado de Israel é bonzinho, eles mandaram panfletos, saiam das suas casas. Para um cidadão, e você imagina você na sua casa, porque a gente tem que imaginar a gente, senão lá fora, imagina você recebendo um panfleto, saia da sua casa agora, que a sua casa vai explodir. Aí você pega sua mulher, seus filhos, sai correndo no meio da rua para não receber uma bomba na cabeça, só que eles estão jogando bomba também no sul. Então você saiu da sua casa para não receber bomba na sua cabeça, você está indo para o sul de Gaza para receber bomba na rua.
Você já está sem casa, você já é um morador de rua, para receber bomba na sua cabeça na rua. E aí a pessoa disse assim, eles não são bonzinhos? Mas não falou com ironia, não. Falou, olha, eles mandaram folhetos para as pessoas saírem das suas próprias casas, porque as casas vão explodir. E eles dizem de uma forma que parece que ainda eles são bonzinhos. Bom, eu até, eu vou fazer aqui uma pausa assim para ficar um pouco mais light, né? Para resolver esses problemas de guerras externas, guerras internas, num momento como esse, momento tenso no mundo, momento de muita ansiedade, depressão, angústia, vale a pena fazer uma psicoterapia. Então eu recomendo o trabalho da Rosana Kepp e vou passar o telefone dela. É 91903-8207. Ela é psicanalista e psicóloga. Então, 91903-8207. Então, quem quer fazer psicoterapia de linha psicanalítica, ela é psicóloga e psicanalista. Vou só falar mais uma vez. 91903-8207. E é por isso que eu falo. Fiquemos do lado da diplomacia e da paz. Não deste lado para esse lado jogar mais bomba para o outro lado. Não do outro lado para o outro lado fazer mais atentados contra este. Diplomacia e paz. E não de um lado nem de outro. A população palestina não tem como convencer o Hamas a devolver os reféns. Tem os 200 reféns? Tem. Mas a população palestina não tem como falar, porque é uma população, entende? É uma população. Não está armada. Quem é armado é o Hamas. A população não está armada, não tem como convencer. Olha, devolvam os reféns. Percebe? E aí leva a bomba na cabeça. Por isso deve morrer? Então os palestinos devem morrer? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Estou vendo pessoas que começam a torcer para um lado ou para outro. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai ter muito arrependimento depois disso. Sabia disso? Você vai ter muito arrependimento. Quando descobrir do que realmente se trata aquele conflito, quando descobrir que pessoas inocentes estão morrendo, quando descobrir que é um Estado versus um grupo armado e que a população não tem nada a ver com isso, aí você pode se arrepender. Então, cuidado, dá uma trégua. Faz um cessar-fogo agora, né? Faz um cessar-fogo e fica do lado da diplomacia e da paz. Por alguns dias. Eu faço essa proposta para você. Você fica desse lado por alguns dias. Depois você decide. Não, eu acho que o Hamas está certo e vou torcer para ele. Ou, não, eu acho que Israel está certo e tem que jogar mais bomba na cabeça dos palestinos. Tá bom, você pode chegar nessa conclusão no final, mas faz uma trégua. Assim como o Brasil propôs, né, uma trégua humanitária, faz você também internamente uma trégua humanitária. Eu por 3 dias, vou ficar do lado da paz. E no final desses 3 dias, no 4º dia, aí eu faço a minha escolha. Não, André, você estava errado, eu sou do lado do Hamas, você está errado, eu sou do lado de Israel. Lembrando, é Israel versus Hamas. Não é povo judeu versus povo palestino. Entenda isso. Então, você pode dizer, final de 3 dias, não, André, completamente errado, nada a ver, sou do Hamas. Ok. André, completamente errado, nada a ver, sou de Israel e acho que Israel tem que bombardear ainda mais, matar mais palestinos ainda. Tá bom, aí eu respeito, porque é a opinião de cada um e é a visão de cada um e eu respeito isso acima de tudo. Cada um tem sua visão. Faço essa solicitação. 3 dias que você fique num cessar-fogo interno e fique do lado da paz e da diplomacia. Depois você decide. Vou ficar de um lado, vou ficar do outro. Olha aí. Alguns torcendo por Israel, que é um país, e não o povo judeu. Vamos lembrar disso. Israel é um país, não é o povo judeu. Lembra disso.
E outras pessoas torcendo para o Hamas, que é um grupo extremista e não é o povo palestino. O Hamas é um grupo extremista e não é o povo palestino. Você não está torcendo para o povo judeu ou para o povo palestino, que aliás são dois povos maravilhosos. Enquanto povo, são povos maravilhosos. O povo judeu é um povo incrível, maravilhoso, tem uma história linda. E o povo palestino também é um povo incrível, hospitaleiro, incrível também. E tem uma história linda também. Então, não é ficar de um lado com um povo ou com outro povo. É ficar com o Estado de Israel, o Estado sionista de Israel, ou ficar com o extremismo do Hamas. É essa a escolha. Então, diante dessas escolhas, você faz de novo a escolha, mas dá 3 dias. Faça essa proposta. 3 dias de trégua, na qual você vai ficar do lado da paz e da diplomacia. Não vai torcer nem para um lado nem para o outro. No final desse período, 4º dia, aí você... Não, André, não é nada disso. Ou, não, tudo bem, agora estou ligado, realmente estou percebendo, estou estudando a história da região, estou percebendo que a coisa é um pouco diferente do que a mídia está falando. Enquanto isso, o povo dos dois lados está morrendo. E se fosse com o nosso filho? Muitos de vocês assistiram o Som da Liberdade. O que mais tocou aquela pessoa que foi atrás das crianças que estavam sendo abusadas foi isso. E se fosse com o seu filho? E se um filho nosso morresse? Como é que nós estaríamos nesse momento? Torcendo para mais bombas? E são milhares de pessoas com mulheres e crianças. É uma tragédia o que está acontecendo. Será que ficamos insensíveis? Será que é isso? Nós ficamos insensíveis? Temos uma cegueira seletiva? Só vemos um lado, não vemos o outro? Cegueira seletiva. Depois eu aprofundo esse tema. Como podemos torcer por matar pessoas de uma população de outra? Por isso, não me cansarei de falar. Fiquemos do lado da paz e da diplomacia. 3 dias. Faz um cessar-fogo interno de 3 dias. 3 dias, só isso. E olha tudo que está chegando com neutralidade. E estuda. Para você chegar a uma conclusão que você não se arrependa depois. Porque às vezes a gente torce para um lado, esse lado faz uma matança gigantesca e depois a gente se arrepende. Então, vamos fazer dessa forma. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.